acontecer. E Deus manda João escrever em 3 dimensões. Escreve o que viste, passado. Escreve o que vê, presente. E escreva as coisas que hão de acontecer, futuro. Deus manda João escrever desta forma correta, na ordem cronológica que Deus deu a ele. É interessante que João começa a chorar agora, porque João observou o que o ancião disse: não há ninguém digno, nem no céu e nem na terra. O anjo gritou, e não havia ninguém digno, até que um ancião chegou até João, tocou nos seus ombros e disse: não chore, João. Eis ali em pé, ao lado do trono, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, mas hoje vive para todo sempre. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos e tomar da mão daquele que está assentado no trono. A Bíblia diz que quando isto aconteceu, ele se dirigiu ao trono. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o ancião olhou e disse: aquele que está como o cordeiro, com o aspecto do cordeiro que foi morto e reviveu, mas hoje ele é o leão da tribo de Judá. Olha que coisa extraordinária. Por que morto e reviveu? Porque quando Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia, ele chegou diante dos seus discípulos na Galileia, e quando ele mostrou, quando Tomé não acreditou que era ele, porque olha para cá, isso aqui é muito forte. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Quando foi 3 dias antes, Jesus estava pendurado naquela cruz. Estava com o rosto deformado, estava com a mão furada, estava com o rosto sangrando, as costas dilaceradas, os pés vazados. Quando foi 3 dias depois, Jesus num corpo glorificado, Tomé não conseguia identificar ele. O grandão da Galileia estava tão diferente que o Tomé, ao fazer a comparação, disse: esse homem que está na minha frente não pode ser aquele que estava 3 dias atrás no Calvário. O grandão da Galileia vai abrir as mãos e dizer: olha aqui, as minhas mãos estão furadas, toque nela. Quando Tomé tocou, Tomé ficou ainda meio incrédulo, mesmo com a mão furada. Ele disse: calma, Tomé, eu não sou um espírito, sou eu mesmo. Para provar que sou eu vou comer um peixe assado com vocês. Oh glória! O grandão da Galileia olha para o trovão, pega para ver se você dá glória. Observa que ele está ressurreto, e quem ressuscitou ele está em Romanos 8:11. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha para cá, Jesus agora está no corpo glorificado. Olha que coisa extraordinária, um corpo que mesmo depois de ressurreto e glorificado, tem a capacidade de comer, tem a capacidade de alguém tocar nele. Eita, oh glória! É esse corpo que ele apareceu para Tomé, é este corpo que apareceu para quase 500 irmãos, que um dia a terra vai ver ele pessoalmente. Vão, me prova onde está isso. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 7. E ele virá dentre as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Sabe como é que a CNN vai ver ele? No corpo glorificado. Sabe como é que o New York Times vai ver ele? No corpo glorificado. Sabe como a BBC de Londres vai filmar ele? No corpo glorificado. Porque ele vai chegar com seus pés em cima do Monte das Oliveiras. Você não pegou? Ele vai vir
vir de cima para cima, porque ele vai descer de cima e vai pousar os seus pés em cima do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras não vai aguentar, vai abrir um rio de cima até abaixo, e a Bíblia diz que do meio desse rio vai sair uma água que vai desabar para a banda do Oriente, e essas águas são vivas. Diga, água viva. Essas águas são vivas, e aonde essas águas passam, tudo que não tem vida vai passar a ter vida. Capítulo 47 do livro de Ezequiel, versículo 9: e as águas que corriam do trono, que saíam desse rio, por onde essas águas passavam, vidas passavam a existir. Oh glória! Hoje o Mar Morto não tem vida. Eu já mergulhei no Mar Morto, apesar de mais de 200 metros de profundidade, eu não afundei naquele mar. Tem muito sal dentro do Mar Morto, cerca de 60% de salinidade está ali dentro. Mesmo o Rio Jordão desaguando água dentro do Mar Morto, e também peixe caindo lá, não tem como haver vida, porque não tem oxigênio. Mas quando essas águas quiçaram, quando essas águas quiçaram chegar lá, vai haver vida naquele mar. Eu vou falar, você só vai dar glória se tu pegar, porque é impossível Jesus chegar num ambiente e o ambiente permanecer da mesma forma. Eita glória! Eu vou falar, se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Se o ambiente, quando Jesus chega, muda, imagina Jesus também chegando na vida de uma pessoa. Oh glória! É por isso que o ladrão deixa de ser ladrão. É por isso que a prostituta deixa de ser prostituta para se tornar missionária. É por isso que o traficante larga o tráfico para ser pregador do evangelho. É por isso que o mentiroso passa a levar uma vida de verdade. Porque uma vez que se tem um encontro com Jesus de Nazaré, é impossível a vida dele permanecer a mesma. Porque se ele está em Cristo, Cristo está nele, nova criatura ele se torna.